Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. Romanos 8. Romanos 8 é um capítulo que nos fala muito a respeito do Espírito de Deus, nos fala muito a respeito de filiação divina. Nós vamos meditar então em Romanos capítulo 8, nós vamos meditar somente no versículo de número 14. Romanos 8, 14. Eu vou ler uma vez o versículo, queria que a igreja repetisse uma segunda vez o mesmo versículo. Romanos 8, 14, portanto, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu queria pensar com os irmãos em Romanos 8, 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então eu queria pensar um pouco a respeito dessa noite, o seguinte tema: a condição que indica posição. A condição que indica posição. Nós sabemos que hoje, como está tudo pluralizado, tudo universalizado, e essa já não é uma crença nova, mas é velha, que dizem que todos são filhos de Deus. Sabemos que, segundo a Bíblia, essa não é a verdade, mas a Bíblia nos dá claras definições de como podemos identificar quem são os filhos de Deus. Ela nos dá algumas verdades que nós podemos aplicar a nós mesmos para saber se nós mesmos somos filhos de Deus. Nós corremos o risco de estarmos enganados quanto a nós mesmos. Paulo fala constantemente com as igrejas de Corinto, de Roma, de Efésios, e muitas vezes ele usa aquele advérbio de dúvida, ele fala se és que já não estás reprosado, se és que não corri em vão. Então, há necessidade de nós meditarmos quanto a nós mesmos, quanto a nossa condição, quanto a nossa posição. Então, eu queria ver com os irmãos, então, a condição que indica posição. O versículo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Paulo ensina que somente aqueles que são considerados filhos de Deus, invertendo as coisas, é que são guiados pelo seu Espírito. Ou seja, aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Visto que por esta marca Deus reconhece os seus mediante os olhos dos seus servos, mediante os olhos do seu povo. Ora, como sabermos se certa pessoa, certo irmão, é filho de Deus ou não? Não podemos olhar o seu coração, mas podemos entender e perceber se ele é realmente um filho de Deus pela direção que a sua vida toma. Se essa pessoa é ou não guiada pelo Espírito de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O versículo anterior ao que nós lemos aqui, que é o versículo 13, diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então o versículo anterior salienta a responsabilidade do crente quanto a Deus. Ao passo que a ênfase no versículo 14 é dada à direção do Espírito. Então é um conjunto da responsabilidade do crente em entrega a Deus pela direção do seu Espírito. Então, com esse título em mente, com esse tema em mente, condição que indica posição, eu queria ver pelo menos 3 pontos nesse versículo com os irmãos, então, essa noite. O primeiro ponto que eu queria ver com os irmãos é que a identificação da posição é condicionada à submissão quanto à direção. Complicado, né? Mas eu vou repetir. A identificação da posição, ou de quem somos, em que posição estamos, está condicionada à submissão quanto à direção.
Ou seja, sua posição de filho de Deus só será manifesta por meio de sua submissão quanto ao Espírito de Deus, quanto ao Espírito manifestado na direção da sua vida, na direção que Deus quer que você tome. Então, sua posição de filho de Deus só será manifestada por meio de sua submissão quando o Espírito manifesta a direção que Deus quer que se tome em nossas vidas, em sua vida. Direção que Ele nos revela pela ação do seu Espírito, aplicando e dando condições para que nós possamos compreender e entender a sua vontade revelada na palavra de Deus. E assim, então, compreendendo, então, tendo revelado essa vontade a nós pelo Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo a andar enquanto nessa vida. E quando somos guiados pelo Espírito Santo, essa identificação, essa posição nossa de filhos de Deus é identificado quando essa submissão quanto à vontade de Deus é manifesta em nossas vidas. Não só a nós, mas a todos aqueles que nos cercam. Não só a nós, como também a igreja. Ora, se somos guiados pelo Espírito de Deus, logicamente, tudo o que faremos, teremos em mente, em primeira mão, a glória de Deus ou a glorificação do nome de Deus. São filhos de Deus aqueles que têm Deus na direção da sua vida, mediante a sensibilidade quanto à voz do Espírito, a conduzir e a dirigir os nossos passos. Seus pensamentos têm que ser dirigidos por Deus, mediante a ação do Espírito de Deus em nossas vidas, a nos guiar. Mas para isso temos que estar sensível à voz do Espírito. O Espírito vai me sussurrar no meu ouvido? Não, mas o Espírito me falará as verdades de Deus que estão na sua palavra. E assim serei guiado pelo Espírito de Deus, mediante as verdades que estão na palavra de Deus. Então, essa identificação de filhos de Deus, ela está condicionada quanto à minha submissão, então, a essa direção do Espírito em minha vida. Então, são filhos de Deus aqueles que têm Deus na direção da sua vida, mediante a sensibilidade da voz do Espírito, a conduzir e a dirigir os meus passos, os meus pensamentos, a minha vontade, os meus valores, os meus objetivos e etc. Então, somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Paulo era um filho verdadeiro de Deus. Paulo era dirigido pelo Espírito de Deus quanto à sua obra realizada por Deus ou para Deus. No capítulo 16, do versículo 7 de Atos, nós vemos que em Atos, constantemente, o Espírito Santo impelia Paulo para um lugar, impedia que Paulo fosse a outro lugar. Então, dessa maneira, Paulo era guiado pelo Espírito de Deus a fazer a vontade de Deus na sua vida. E essa direção do Espírito de Deus em sua vida indicava a sua posição de filho de Deus, porque ele era submisso a essa direção. Então, a identificação da nossa posição, ela está condicionada à nossa submissão à direção do Espírito de Deus em nossas vidas. Em capítulo 16, no versículo 7 de Atos, diz: E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Ora, Paulo só pôde entender essa verdade porque ele estava sensível à voz do Espírito de Deus, porque ele tinha entregue a direção da sua vida ao Espírito de Deus. Ele só pôde entender isso porque ele realmente era dirigido pelo Espírito de Deus. Isso não era novidade na sua vida. Ele já há muito tempo vinha sendo dirigido pelo Espírito de Deus. E, portanto, ele era submisso a essa voz. Ele era submisso a essa direção. Ele não relutava quando ele entendia a vontade de Deus manifesta pelo Espírito na sua vida, a respeito do que ele haveria de fazer, da decisão que ele haveria de tomar, do caminho que ele tinha de percorrer, porque ele estava sensível à voz do Espírito de Deus. E ele então era
dirigido pelo Espírito de Deus, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida eterna, para nos perdoar os nossos pecados e assim nos guiar em toda a luz, em toda a justiça. E essa direção, ela é manifesta em nossas vidas pela ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Em Lucas capítulo 1, versículo 79 diz: para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Então, a submissão quanto à direção da nossa vida, a submissão quanto a quem está na direção de nossa vida, identificará a nossa posição. Trocando em miúdos, quem dirige a sua vida? Você próprio? Essa indicará qual é a sua posição. Quem dirige a sua vida? A direção da sua vida está nas mãos de Deus, mediante a ação do seu Espírito. Essa indicará qual é a sua posição mediante Deus e perante o mundo. Então nós vimos que, em primeiro lugar, a identificação da posição, ou seja, reconhecerão nossa posição verdadeiramente, mas o reconhecimento dessa posição, ela está acondicionada à submissão quanto à direção da minha vida. Em segundo lugar, eu queria ver com os irmãos, a certeza da condição está manifesta pela submissão. Ou seja, a certeza da condição pela manifestação da submissão. Terei certeza da minha posição quando sou ou não submisso, então, a Deus, ao Espírito de Deus. Ou seja, sabemos que estamos nessa maravilhosa condição de filhos de Deus quando a submissão à sua vontade em nossas vidas, ficando manifesto então a todos e a nós mesmos que somos verdadeiramente filhos de Deus. E o glorificamos por nossa submissão a Ele. O objetivo da submissão é sermos identificados como filhos de Deus, mas o objetivo da submissão é glorificar também a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, um pouquinho mais adiante de onde estamos aqui. Nós vamos ver que nossa submissão não só mostra a nossa posição, mas também glorifica ao nosso Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 13, assim diz: visto como na prova desta administração, está falando referente à coleta, glorificam a Deus pela submissão que confessais, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Perceba, visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Os filhos de Deus, aqueles que realmente são filhos de Deus, não porque um dia decidiram ser filhos de Deus, não porque disseram que não são filhos de Deus por simplesmente fazer parte da igreja, ou porque disseram que não são os filhos de Deus simplesmente porque foram batizados em uma igreja. Não, mas os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, eles fazem algo. Os verdadeiros filhos de Deus, eles fazem algo não porque acham estar certo, mas eles fazem algo, fazem as coisas porque Deus diz estar certo. Isso é direção. Isso é ser dirigido pelo Espírito de Deus dentro da vontade de Deus. Então ele faz algo não porque acha estar certo, mas porque Deus diz estar certo. Nós tomamos decisões, ou o verdadeiro filho de Deus, ele toma decisão, não porque isso agrada a ele próprio, não quando isso vem a agradar a ele próprio, mas porque agrada a Deus a decisão em certas áreas de nossas vidas. Quando somos levados a fazer aquilo que é exatamente contrário do que nossa carne deseja e quer, do que nosso ego quer, do que a nossa soberba pede, e nos submetemos à voz da autoridade do Espírito,
e assim fazemos aquilo que humilha a carne, então vemos que somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós vemos então que somos guiados pelo Espírito de Deus, que estamos andando segundo o Espírito de Deus. Daí então, como filhos de Deus, estamos livres da condenação. É o que diz em Romanos capítulo 8, o primeiro versículo. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, não são guiados pela carne. Eles não vivem para satisfazer os anseios da carne. O seu objetivo não é exaltar e enaltecer a carne. Então, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para estes, nenhuma condenação há, diz a Bíblia. Para estes, nenhuma condenação há. Somos servos daquele a quem nós nos submetemos. E se somos servos àquele a quem nos submetemos, somos guiados também por aqueles a quem nós nos submetemos. Isso quem diz é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a quem nós nos apresentamos por servos, né, a quem nós nos submetemos, daquele nós somos escravos. Então, se você se apresenta por servos de uma certa pessoa, você é servo daquela pessoa. Ou seja, você é vencido por algo, daquele algo você é feito escravo, você é feito servo. Em Romanos capítulo 6, uma página para trás aqui, o versículo de número 16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A quem você apresenta por servo, daquilo você é feito escravo. E ele então é o seu Senhor. Você tem se apresentado por servo e obedecido à voz do seu próprio entendimento? Você tem se feito então servo do seu próprio entendimento. Você é vencido constantemente pelos seus desejos e suas concupiscências? Servo das suas próprias concupiscências. Escravo das suas próprias concupiscências. Somos servos daquele a quem nos submetemos. Você tem se submetido a Deus, mediante a ação do Espírito Santo em sua vida, te dando direção? Servos de Deus. Temos visto então que a identificação da posição é acondicionada à submissão quanto à direção de nossas vidas. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Em segundo lugar, nós vimos a certeza da condição de filho de Deus pela manifestação da submissão. Tenho obedecido a Deus? Deus tem dado a direção na minha vida? Isso é uma realidade na minha vida? Isso é uma certeza da minha filiação divina. Isso é uma certeza para mim que realmente sou filho de Deus, por essa submissão manifestada em minha vida. Em terceiro lugar, direção que manifesta a real condição. Quando é manifestada a vontade de Deus para certas situações em nossas vidas, você é impelido a se sujeitar a essa vontade, que não é a da carne, mas de Deus, que nos vem pela atuação do seu Espírito em nossa vida, e você, sensível a esta direção, se entrega incondicionalmente, e então fica manifesto a você sua real condição? Condição abençoada de filho de Deus por Jesus Cristo, o Senhor, que consequentemente não anda segundo a condição da carne. Em Romanos capítulo 8, versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, não dirigidos pela carne, mas segundo ou dirigido pelo Espírito.
Onde quer que mandar, irei. Essa tem que ser a declaração de todo o verdadeiro filho de Deus. O que quer que me mandar, farei. Essa tem que ser, então, a real declaração de todo o verdadeiro filho de Deus. Esta será sempre uma resposta à vontade de Deus. Onde quer que me mandar, irei. O que quer que eu façais, eu o farei. Incondicionalmente, irrevogavelmente e resolutamente. O que quer que queiras para a minha vida, assim então o será. Qual tem sido o desejo do seu coração? Será que o desejo do nosso coração tem sido como o desejo do salmista? Lá em Salmos, capítulo 5, no versículo de número 8. Será que o desejo do nosso coração tem sido então como o desejo aqui do salmista? No Salmo 5, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Guia-me. Ele está entregando a direção da sua vida a Deus. Ele fecha os olhos e quem dirige a sua vida então é Deus. Guia-me na tua justiça. Endireita diante de mim o teu caminho. Ou como diz o salmista no Salmo 86, no capítulo 11, no capítulo 86, versículo 11, onde ele diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, endireita a tua vereda. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Esse desejo só indica a nossa real vontade de querer ser guiado por Deus. Então, consequentemente, a nossa real posição de filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não aquele quem eu disser que é, não aquele quem o pastor disser que é, não aquele quem a igreja disser que é. Não. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quem você tem sido guiado? Pela sua própria vontade? Você tem sido guiado de acordo com os seus próprios valores? Ou você tem sido guiado de acordo com os valores do mundo? O que seus caminhos pelo qual você tem andado diz a respeito de você? Que você é um filho de Deus? Ou que só há rebelião em sua vida? Romanos 8,5 diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, ou seja, os que são guiados segundo a carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Você tem sido inclinado para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne? Isso manifestará a sua real posição diante de Deus, de filho de Deus ou de um rebelde contra Deus. Romanos 8,9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha que é o advérbio de dúvida. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, consequentemente, não é filho de Deus. Se você tem o Espírito de Cristo, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então, isso mostra a sua condição, a sua posição real de filho de Deus. Romanos 8,11 diz: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós. Vejam, meus irmãos, que é tudo condicional ao advérbio de dúvida. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vos
também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Mas isso se o Espírito daquele que ressuscitou dentro de Jesus dos mortos habita em você. João 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-nos o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então nós temos visto 3 pontos a respeito desse versículo. O primeiro, a identificação da posição quanto ser ou não filho de Deus é condicionada à submissão quanto à direção de quem está na sua vida. Você, Deus, o mundo. Em segundo lugar, a certeza da condição de filho de Deus pela manifestação da submissão. Sou verdadeiramente o filho de Deus se sou submisso ao Espírito de Deus, à voz do Espírito de Deus, à vontade de Deus. Em terceiro lugar, a direção que manifesta a real condição. Que direção tem tomado a sua vida? Uma direção que glorifica, que enobrece o nome de Deus, que engrandece o nome de Deus? Ou uma direção que o leva para longe dos valores de Deus e das verdades de Deus? Essa direção manifestará a sua real condição, se de filho de Deus ou se de alguém que está debaixo da ira de Deus. Amém? Isso aqui é o que eu tinha para essa noite. Que Deus possa abençoar os irmãos.